Irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, no capítulo 39. Gênesis, capítulo 39. Nós vamos basear para a exposição da palavra nessa manhã. Diz assim a palavra de Deus. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele a quem servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar tudo o que tinha confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso, de porte e de aparência. Aconteceu depois destas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos, para se deitar com ela e estar com ela. Sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender os negócios, e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: vede, trouxe-nos meu marido este hebreu para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu, fugindo para fora. Observou ela junto de si as vestes dele, até que seu senhor tornou a casa. Então lhe falou segundo as mesmas palavras e disse: o servo hebreu que nos trouxeste veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo. Então se lhe assentou a ela. O Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José. Ele foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. Nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Oremos. Bendito Senhor, mais uma vez na Tua presença nos encontramos prontos para ouvirmos a Tua voz. Pedimos, Senhor, humildemente, fala conosco, desvenda os nossos olhos, a fim de podermos ver as maravilhas da Tua glória reveladas na Tua palavra. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém.
A vida, ela não é no sentido prático, ela não é justa. Isso é até uma expressão que se usa nos Estados Unidos, quando a criança tenta dizer isso não é justo. Isso está acontecendo comigo, muito comum você ouvir um filho reclamar porque você deu uma coisa para um e não o outro, um recebe, outro não, e diz, isso não é justo. Aí nos Estados Unidos tem essa expressãozinha que traduzindo seria assim, mas a vida não é justa. A vida não é muito justa para você. E é interessante notar que na perspectiva do homem, do ser humano, essa é uma característica, é a maneira como nós percebemos a vida. Por que eu faço as coisas certas e passo por determinado problema, enquanto que o outro, que não teme a Deus, que não serve ao Senhor, vive uma vida aparentemente muito boa? Por que essas coisas acontecem conosco? Essa é a indagação humana, não é? Essa é a questão humana. Não é? Isso é tão sério na Bíblia, não é? Que chega a ponto de ser o encerramento do último livro do Antigo Testamento, o livro do profeta Malaquias, o texto que a gente vai trabalhar até no acampamento, se Deus quiser. Ele termina exatamente com essa problemática. Isto é, Senhor, de que nos adiantou temer ao Senhor, viver de acordo com a tua lei, enquanto aqueles que são ímpios e não te temem, escapam, estão vivendo aí muito bem. A justiça, o retorno das coisas para a nossa vida, necessariamente elas não são, o retorno não é como aquilo que nós imaginamos, muitas vezes, ou até mesmo planejamos. Mas o que é intrigante na história, principalmente porque esse é o caso de José nessa narrativa, o que é intrigante na história é que essa história, que aparentemente é injusta, porque ele foi vendido porque era justo para com seu pai, agora foi lançado na prisão porque não quis adulterar, mas apesar dessa aparente injustiça, o texto tem uma estrofe. Ele inicia e termina com uma estrofe. O Senhor era com José. O Senhor estava com ele. Se você olhar no início do capítulo 39, você vai ver exatamente isso. Verso 2 diz assim: o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Veja, e ele era com José, mas não apenas uma coisa intimista, era tão clara que os outros viam isso. No verso 3, isso é claro: vendo Potifar que o Senhor era com ele, o Senhor estava com ele. Veja que no final do capítulo 39 também essa mesma expressão retoma. Veja lá, no verso 21, diz assim: o Senhor, porém, era com José, e ele foi benigno. O Senhor era com José. Essa é no final do 23 também, no mesmo capítulo, veja lá, e nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. O texto inicia com essa informação e termina com essa informação. O narrador, naturalmente, ele está dando uma ênfase que aquele que está lendo não pode passar despercebido. Qual é a ênfase que ele está dando? Como é que você diz que o Senhor está com ele, se quando ele é fiel, ele é lançado no cárcere? Esse é exatamente o ponto em questão. Primeiramente, o que é andar com o Senhor? O que significa dizer que o Senhor está conosco? Qual é exatamente esse princípio? O Senhor está comigo, eu estou com o Senhor. Primeiramente, isso revela de maneira direta não apenas aspectos materiais ou bênçãos que ele vai receber nessa vida,
mas significa que ele vai agir de acordo com aquele com quem ele tem andado. Isto é, ele vai refletir o caráter daquele com quem ele anda. Ele convive com Deus, ele está com Deus, e ele vai agir de acordo com o caráter de Deus. Veja que Deus não fala nessa narrativa, mas o narrador, de maneira insistente, diz: Deus estava com ele, a ponto de, no momento da tentação de José, quando a mulher tenta seduzi-lo, o argumento dele contra é: eu não posso pecar contra Deus. Estar com Deus, ou Deus estar comigo, significa que eu vou agir de acordo com os princípios de Deus. Esse é o primeiro ponto, e é fundamental. Eu vou agir de acordo com os princípios de Deus. A Escritura Sagrada nos ensina de maneira categórica que aquele que ama a Deus é aquele que ama aquele que guarda os seus mandamentos. Quem é aquele que me ama? O que me ama, diz essa Escritura, é o que guarda os meus mandamentos. Amar a Deus, estar com Deus, amar ao Senhor, não é simplesmente, não é no momento de cantar, de louvar, levantar as mãos: Senhor, eu te amo, eu te adoro, e não viver de acordo com os princípios de Deus. Como eu sei que eu amo o Senhor? Se eu amo os seus mandamentos, se eu ando de acordo com eles. Como é que você expressa amor pelo seu pai, por sua mãe? Quando você faz aquilo que ele manda. Como é que o filho diz que ama pai e mãe? É na hora de dormir dizendo: pai, eu lhe amo, mãe, eu lhe amo, e vai dormir, aí vai viver longe da vontade do pai e da mãe? É isso que é amor? Não, o amor de um filho é expresso pela obediência. Eu amo a voz do meu pai, eu amo o que ele me ensina. A Escritura então define que aquele que ama a Deus ama os mandamentos de Deus. Não são coisas separadas. E é estranho falar de mandamento no capítulo 39 de Gênesis, quando a lei foi dada no capítulo 20 de Êxodo. Aparentemente, não é? E como é que José aqui entende que se deitar com a mulher de outro é quebrar a lei de Deus? De onde ele tira esse princípio? Veja que Davi, que conhecia a lei de Deus internamente e externamente, que viveu depois do advento da entrega das 2 tábuas da lei, Davi, quando peca contra Deus, quando adultera, no Salmo 51 diz: eu pequei contra ti somente pequei. Na linguagem de Davi ele diz: eu pequei contra Deus, isto é, a quebra do mandamento significava pecar contra Deus. E José se livra da queda do adultério, dizendo: eu não posso pecar contra Deus, antes da entrega da lei. Isso tem uma implicação rápida, direta, que aponta para o princípio de que a lei de Deus ela estava no coração do homem, não é? Isso é claro, por exemplo, em Romanos, no capítulo 2, verso 14 e 15, o apóstolo Paulo diz que aquele que não tem lei é julgado com a lei do seu coração, isto é, a lei que está impressa no coração do homem. Mesmo aquele que não conhece a Deus, ele tem uma lei no próprio coração, que é a lei moral, o resquício da lei moral ainda no coração do homem. Por isso que o homem mais ímpio desse mundo ainda tem valores que relaciona ele com o Criador, que ainda são aspectos da lei da criação de Adão, colocada no coração do homem, que reflete a imagem do homem até hoje. E a mesma coisa acontece aqui. José, ele amava o Senhor porque amava a lei do Senhor. E ele não poderia quebrar a lei porque ele ia pecar contra o Senhor. O Senhor estava com ele. Primeira característica do fato de que Deus estava com ele era que ele amava a lei de Deus. Ele tinha prazer na lei de Deus.
Isso se reflete, irmãos, veja bem, é muito comum você tentar imaginar, não é? Imagine a seguinte cena: um homem que foi injustiçado, vendido por seus irmãos porque fez o que o pai mandou, agora tem a oportunidade de galgar um degrau, ele está agora no degrau acima, chega no Egito, já está na casa de Potifar, já é mordomo, segundo o texto, tudo estava nas mãos de José, exceto a esposa dele. Mas José nunca quis ser Potifar, ele nunca quis assumir o lugar daquele a quem ele estava subordinado. Ele era servo e servia dessa forma. Ele fazia aquilo que lhe foi determinado fazer. Isso é importante. Você imagina, a pessoa lhe chama para trabalhar com você, você começa a trabalhar, daqui a pouco você já quer derrubar a pessoa para assumir o lugar dele. Então, não teria melhor maneira do que a esposa dele, destruir ele. A mulher o chama para que ele adultere com ela, mas o coração dele não estava nisso. Por quê? Porque Deus estava com ele, ele estava com o Senhor, ele fazia aquilo que refletia a pessoa com quem ele estava andando. Ele andava por Deus. Quando nós olhamos para essa narrativa, então, nós começamos a pensar, essa é a figura que mostra um contraste entre a descendência do Redentor, que no capítulo 38 foi tratada com o nascimento do filho de Judá com Tamar, aquela história intrigante do capítulo 38, e agora uma tentativa de uma fusão entre a vida de José com a mulher de Potifar, uma egípcia. E esse casamento, essa tentativa de tentar impedir a caminhada dele para aquele propósito que Deus tinha, que era se tornar primeiro-ministro do Egito, poderia chegar ao fim. Ali ele poderia colocar em risco a história. Obviamente, nós sabemos que o projeto de Deus vai se cumprir apesar do homem, não é? Mas Deus usa o homem para fazer o seu projeto também. O homem é usado por Deus para fazer a sua vontade. E aqui José, ele vai terminar, ele vai cumprir o propósito de Deus, fundamentado nesse princípio. Olha o olhar da mulher. Parece redundância, né? Mas olha o olhar dessa mulher. O narrador, antes de introduzir a história dela, diz: ele era um homem bonito de aparência. Veja como é intrigante. A narrativa vem falando, ele era um homem que Deus estava com ele estava com Deus, andava com ele. Quando ele vai introduzir a história da tentativa de adultério, começa com essa informação. Veja o texto. A partir do versículo 5, no versículo 6 especificamente, diz assim: Potifar tudo que tinha confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. Aí ponto. Aí o narrador descreve: José era formoso de porte e de aparência. Aí veja o que é que acontece no verso 7. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos nele. Veja, a relação que o narrador faz era uma informação desnecessária, a beleza dele é desnecessária. Se não fosse introduzir a história da adultério, qual a razão que ela tentou se deitar com José? Porque ele era bonito de aparência. Se você lembrar, essa história ela se repete nos patriarcas. Também no capítulo 12, por exemplo, do livro de Gênesis, quando Abraão sai com sua esposa, eles vão para o Egito. E ao chegar no Egito, ele teme que os egípcios matem, eles tirem a vida dele, por causa do quê? Da beleza da sua esposa. Você é uma mulher muito bonita.
e eles podem, por sua causa, me matar. O narrador, ele dá uma tônica. O Egito tem um modo de olhar. É comum um escravo se deitar com a mulher do seu senhor. É característica deles. É prática deles. E o olhar deles era exatamente esse. Veja que o contraste é Abraão, no capítulo 12, é o homem que olha pela fé, que vê algo além. Ele olha para uma terra que ainda ele não entrou, ele espera por algo que ele não viu. Mas o povo do Egito olha a aparência. A mulher de Potifar olha a aparência é o que importa. E esse é o grande engano. Porque foi exatamente assim que Deus fez, mostrou categoricamente isso na escolha de José, rei do Egito. José como rei de Israel. Desculpa, Davi como rei de Israel. Se você lembrar lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, quando no capítulo 15 Saul é rejeitado como rei de Israel, no capítulo 16 Davi é colocado no lugar dele imediatamente, e a escolha seguiu exatamente com essa linguagem. Quando o profeta foi levado à casa de Jessé, pai de Davi, e os irmãos se apresentam a ele, apresenta-se um que era belíssimo de porte, de aparência, diz o texto sagrado. Então o profeta disse: esse é o rei de Israel. Então Deus disse: não diga, este é o rei de Israel, porque eu o rejeitei. O homem vê a aparência, diz o Senhor, mas eu vejo o coração. Eu vejo o coração. A linguagem, tanto no capítulo 12 de Gênesis, quanto no capítulo 39, a perspectiva da aparência é exatamente o olhar do mundo. O que me importa é a aparência. O que você aparenta ser, não o que você é. O que você aparenta ter, não o que você tem. E o olhar do mundo é exatamente isso. José andava com o Senhor porque amava a lei do Senhor, e ao amar a lei do Senhor, amava olhar com o olhar do Senhor. O mundo olha com o olhar do mundo. O que anda com Deus olha com a perspectiva de Deus. Aquela mulher vê um homem bonito e quer se deitar com ele. Nossa geração, irmãos, que está sempre aí, não é, recebendo turbilhão de imagens obscenas, outdoor, televisão, programas de televisão em que a vida das pessoas é colocada à mostra e que é o que as pessoas têm prazer de assistir. E o que está lá é a aparência. As pessoas estão lá para mostrar corpo, para mostrar o peito sarado, a vida externa. Pessoas destruídas completamente. E o olhar do mundo, e o olhar do homem é apenas aparência. Isso também nos faz olhar para uma outra perspectiva da aparência. Eu não mais me surpreendo com pessoas que vivem sorrindo. Quando você puxa assunto com elas começam a chorar. Que a alma está dilacerada. Pessoas que aprenderam a se comportar de tal forma que elas não expõem a emoção. Quando você chega na alma delas, ela se derrete. Porque dentro dela só há destruição e pecado. Como a sociedade compra a aparência, nós nos preocupamos com ela.
quem nós queremos servir? Ao mundo que vê a aparência ou a Deus que conhece o nosso coração? A quem nós queremos servir? Quem é que olha para nós? José tinha no seu coração o sentimento, a certeza de que ele andava com o Senhor e o Senhor estava com ele. A perspectiva dele era: eu faço aquilo que a lei do Senhor ordena, eu amo a lei do Senhor, eu olho com o olhar que Deus olha, porque eu olho para mim da própria palavra de Deus. Mas em terceiro lugar, terceiro aspecto dessa verdade, andar com o Senhor significa também ter a consciência que até mesmo no meio da adversidade o Senhor está comigo. A minha prosperidade não diz que Deus está ou não está comigo, mas a minha obediência diz se Ele está ou não comigo. Preste atenção nisso. Não é a sua situação hoje externa que diz que o Senhor está com você, mas como você está com Ele. Como você anda, qual a sua relação com a vontade dEle. José não se deita com aquela mulher porque obedeceu ao Senhor. Ora, como Deus está com ele, por ser obediente, ele foi preso. E veja que há aqui uma investida, não é? Há um trabalho todo dessa mulher, há um trabalho impressionante. A sequência do texto revela que ela tentou várias vezes seduzir. Não foi uma única vez, não. E esse é o maior problema. O problema não é a mulher que se apresenta num dia para destruir sua vida. É aquela que está do seu lado, que não é a sua esposa, que não é a sua esposa, e que sorrateiramente vai destruindo as barreiras até derrubá-la. Esse é o perigo. José estava com essa mulher constantemente. Chegou o momento que ela viu que ele não ia ceder, que ela apela e se joga. Como ela estava preocupada com a aparência, não com a verdade. Quando ela viu que ele fugiu e o ódio dela foi grande por isso, ela conta uma mentira, porque se encaixava muito bem naquele contexto. Aparentemente aquilo era verdade. Ele veio para cá. Veja que coisa, meu marido trouxe um judeu, um hebreu, para dentro da nossa casa, para poder destruir a nossa vida. E quando ele veio tentar me seduzir, eu gritei. Ele fugiu. A história é exatamente o oposto. Mas aquela versão se encaixava muito bem naqueles fatos. Como é que você diz que Deus está com você quando a mentira chega a ponto de destruir você? O que mantém você em pé, então, não é a mentira que os outros falam acerca de você. O que mantém você em pé é a verdade, porque Deus sabe quem é você. Porque Deus não julga como julgou Faraó, Potifar, como julgou os homens que estavam ali ao redor. Deus conhece a verdade. Então não adianta fugir da verdade, porque Ele conhece a verdade. O sofrimento dela, aparentemente ali chorando, era pura mentira. O texto não diz que José se defendeu, que ele argumentou. O texto se cala contra isso. Me parece que ele não tinha muita saída, porque era a esposa dele, a esposa de Potifar, dizendo alguma história que
se encaixava muito bem. Ele não tinha muito. O que ele ia dizer? Não foi ela que fez isso contra mim. Ele foi preso. Andar com Deus significa que às vezes você vai preso por causa da verdade. Significa que você vai perder por causa da verdade. Significa que você não vai ter lucro por causa da verdade. Significa que você vai ter prejuízo por causa da verdade. Andar com Deus não significa que você vai ter sucesso nesse mundo sempre. Porque o sucesso daquele que anda com Deus é fazer o que Ele ordena. Esse é o sucesso de quem anda com Deus. Eu amo a palavra de Deus. Eu quero fazer o que Ele manda. Esse é o meu sucesso. Essa é a minha glória. José foi preso porque fez a verdade, porque obedeceu ao Senhor. A história está repleta dessas informações. Nós temos uma narrativa, por exemplo, no livro do profeta Daniel, belíssima, dos 3 amigos de Daniel, Mesaque, Sedraque e Abednego. Diz a narrativa que Nabucodonosor, o imperador da época, quando construiu aquela estátua e disse que todos deveriam se curvar diante dele em adoração, os 3 amigos de Daniel disseram, todo mundo, e veja que coisa, que imagem, todo mundo prostrado e eles em pé, os 3 não se curvaram diante da estátua. Então de longe notaram, aqueles jovens estão em pé, chegaram diante dele e disseram, se vocês não se prostrarem, vamos lançar vocês na fornalha do fogo, vocês vão morrer. E ele disse, e vou dizer mais, eu quero ver se teu Deus vai te livrar dessa situação. As palavras desses homens refletem a palavra de José. Eu não sei se o Senhor vai nos salvar. Se o Senhor quiser, Ele vai nos livrar. Se Ele não quiser, Ele não vai nos livrar. Mas uma coisa eu sei, eu não sei se Ele vai me livrar, mas uma coisa eu tenho certeza, eu não vou me prostrar diante dessa história. É a única certeza que eu tenho. Se Ele vai me livrar ou se Ele não vai me livrar, isso é com Ele. A história você conhece bem. 7 vezes mais a fornalha foi aumentada. Os homens que levaram eles para ser lançados morreram antes na chegada. Eles foram lançados. Deus quis livrá-los. Diz o texto que havia um homem como que a aparência do Filho de Deus. Eles lançaram 3 homens e havia 4 lá dentro. E isso significa que o Senhor está com José. Significa dizer, o Senhor está comigo nas minhas tribulações, quando eu as sofro por causa da verdade. O Senhor está comigo. Porque ali a simpatia, não é? A relação de simpatia dele para com o meu sofrimento é que ele é a verdade e ele sofreu por causa da verdade, ele morreu pela verdade, ele veio para destruir a morte falando e vivendo a verdade. E quando eu pela verdade sou punido, eu estou junto dele, ele está comigo, a presença dele está comigo. É a grande promessa das bem-aventuranças no capítulo 5, quando diz: se por minha causa vos injuriarem, mentindo falarem todo mal contra vós, alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão. Veja, a linguagem de Jesus é: porque vocês serão contados como os profetas que foram perseguidos
antes de vós. E aqui no caso de José, ele foi perseguido antes dos profetas, por causa da verdade. Por causa da verdade. Estar com o Senhor, ou o Senhor está comigo, significa também que eu vou passar por tribulações por conta da verdade. Por quê? Onde José está inserido, ele está no mundo. O Egito ali, a linguagem do Egito exatamente representa isso. Qual é o valor do mundo? O valor do mundo é olhar para a aparência. E José olha, procura ver a verdade. A mulher mente e ele fala a verdade. Como é que no mundo que mente e você fala a verdade, você acha que você vai só ter benefícios desse mundo? Esse mundo não tem nenhuma recompensa para lhe dar, porque o mundo vive na mentira e você vive a verdade. Que tipo de benefício você quer desse mundo? O único benefício vai ser do próprio Deus. E a história de José, nesse capítulo 39, não é? Ela vai encerrar uma outra manifestação da bondade de Deus para com ele. Mesmo na prisão, por conta da verdade, ele foi colocado como líder no cárcere. Que coisa impressionante. O Senhor estava com ele. Ele foi colocado como líder no cárcere. José, na história que nós já sabemos o fim, quando pregamos o primeiro sermão, incluindo toda a narrativa, nós sabemos que ele vai se tornar primeiro-ministro do Egito. Mas antes de chegar para se tornar primeiro-ministro do Egito, ele primeiramente administrou os desejos do seu coração na cama do adultério, quando ele fugiu do adultério. Ele primeiramente se tornou administrador de uma prisão, porque foi fiel a Deus e lá dentro foi colocado como chefe. Ele foi preparado para ser ministro, para governar não apenas o Egito, mas o mundo daquela época que estava morrendo de fome. Porque Deus ensinou José, no meio do sofrimento, a governar os seus próprios instintos, a sua própria vontade. Antes de governar o mundo, ele submeteu a sua vontade à vontade de Deus. Antes de ser líder, ele submeteu a sua vontade à vontade de Deus. Porque o líder verdadeiro é aquele que faz o que Deus ordena, é aquele que se submete à vontade de Deus. Esse é o princípio da liderança. A história de José, ela aponta então para essa grande característica da obra dele como obra de Cristo. A obra de Cristo, irmãos, por exemplo, extraída do capítulo 2 de Filipenses, descreve Jesus Cristo como uma ascensão. Em Hebreus fala que ele foi aperfeiçoado no sofrimento. E José foi transformado pelo sofrimento. Ele foi aprimorado pelo sofrimento. Ele foi levado a ser primeiro-ministro do Egito por meio do sofrimento. E sofrimento baseado na verdade, porque a verdade levava ao sofrimento. Mas ele chegou ao ápice sendo preparado pelo sofrimento. É a linguagem bíblica, é como um ouro que é depurado pelo fogo, a prata é depurada pelo fogo. Assim também Deus faz com os seus. Ele aprimora os seus pelo fogo. Ele transforma os seus pelo fogo. É ouro, e o ouro é tratado pelo fogo. Lembre-se, esse não é o fogo do inferno. Esse é o fogo que purifica. Essa é a linguagem dele. E José foi preparado pelo fogo. A Escritura se dirige a Jesus Cristo dessa forma. Lá em Hebreus, ele foi aperfeiçoado no sofrimento.
Isso é importante entender pelo fato de que Jesus é homem também, como Deus perfeito, ele é homem perfeito, e como homem, ele teve que passar por todos os aspectos de um homem. Ele nasceu, ele se tornou criança, ele se tornou adolescente, se tornou um jovem, se tornou um homem, ele foi evoluindo, ele foi crescendo naturalmente. E ele, como homem, ele foi aprimorado no sofrimento. É o que a Bíblia ensina. Aperfeiçoado no sofrimento. Porque a obra dele era exatamente destruir o nosso sofrimento. Quando ele levou sobre si o nosso pecado. Mas Jesus Cristo, antes de se tornar aquele que diz Paulo, todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar. Antes disso, diz o texto, ele se humilhou até a morte de cruz. Ele foi obediente até a morte. E Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. O caminho da glória é o caminho da obediência e da humilhação. É por isso que o Novo Testamento e o Antigo Testamento categoricamente afirma isso. Deus abomina o soberbo e dá graça ao humilde. Também, categoricamente afirma em vários lugares do Novo Testamento, os primeiros, os que se humilham serão exaltados, os que se exaltam serão humilhados. A linguagem bíblica parte exatamente desse princípio. Os humilhados serão exaltados. Porque foi exatamente assim com o nosso Redentor. E José, tipificando a Cristo, ele foi humilhado, ele foi preso por conta da verdade, mas ao final ele recebeu a graça de se tornar primeiro-ministro do Egito e abençoar não somente o Egito, mas o povo de Deus, que não poderia padecer por causa daquele que nasceria da tribo de Judá, Jesus Cristo. A história de José, ela é a imagem da obra de Cristo. E através da humilhação se torna Senhor e todos se prostrarão diante dele. Você lembra da imagem de José lá com o primeiro-ministro do Egito? Todos com fome chegavam diante dele e se prostravam, pedindo para que ele tivesse misericórdia. Então ele distribuía alimento de acordo com o melhor parecia. A mesma expressão é dita acerca de Cristo. Por meio do sofrimento, ele se coloca como Senhor. E todos vêm a ele clamando por misericórdia. Agora, não é porque falta comida, não é porque falta água, não é porque falta alimento em casa, mas é porque falta salvação. Ele pode, é aquele que pode dar a salvação. Porque o que ele conquistou não foi comida para salvar o Egito de um período. O que ele conquistou foi para dar salvação por toda a eternidade. Por toda a eternidade. E ele se coloca exatamente como esse Senhor que recebe os famintos, que não tem o que comprar. E ele diz: você que tem fome e sede, coma e beba sem dinheiro e sem preço. Ele é aquele que dá o alimento. É por isso que a Bíblia diz no Novo Testamento, relacionado ao Antigo Testamento, isso. Ele é o maná, ele é o pão da vida. Ele é a água, ele é que tira a sede. Ele dá alimento, essa expressão daquele que alimenta o seu povo, aquele que dá comida para o seu povo. E a linguagem espiritual. Porque a conquista de Cristo foi a conquista que trouxe salvação eterna para os que estavam perdidos eternamente. E, por outro lado também, olhando para a nossa vida, não é, com as pessoas, nós que conhecemos o Senhor, podemos então pensar, olhando para a história de José, os sofrimentos, o abatimento que cai sobre nós por conta
de vivermos talvez algumas crises na vida por conta da verdade. Se você sofre por causa da verdade, porque está buscando fazer o que agrada a Deus, lembre-se que o seu sofrimento ele tem fundamento e ele encontra guarida naquele que sofreu por você, Jesus Cristo. E a vitória que você vai ter por conta do seu sofrimento já foi conquistada por aquele que deu a vida por você, Jesus Cristo. O seu sofrimento por causa da verdade é um bendito sofrimento. Agora, como disse Pedro, se você sofre por causa que você quebrou a lei, que você fez o mal, não há diferença nenhuma do mundo. O mundo sofre por causa do mal. Se você sofre porque fez o que é errado, você tem que pagar pelo que você fez. Então, não confunda isso. Se você está sofrendo porque fez o que é errado, você vai pagar pelo que você fez que é errado e precisa fazer. O que o texto está falando aqui é o sofrimento por aquilo que você faz de certo, por andar de acordo com os princípios de Deus. Os princípios de Deus. Você é um empresário, você é o único que não paga suborno. Se você paga suborno igual aos outros, que sofrimento você vai ter no mundo? Que tipo de dificuldade as pessoas vão ter com você? Você faz exatamente o que os outros fazem. Chega o período fiscal, você suborna, você dá nota fria, você inventa nota para pagar menos impostos. Que problema o mundo vai ter com você? E se você for pego nisso, não diga que é por causa de Cristo, é por causa do pecado que você cometeu. Mas a grande maravilha, irmãos, que diferentemente de José, Jesus Cristo veio exatamente para restaurar aqueles que caíram em pecado e dar exatamente essa nova vida para aqueles que caíram em pecado. A história de José, ela tem um parâmetro com Cristo, mas ela não é Cristo, não é a história de Cristo. A história de Cristo redime até aquele que não fez o que José fez, quando há verdadeiro arrependimento dos seus pecados. Em segundo lugar, e ainda pensando na nossa vida, como é que eu digo que amo ao Senhor? Que tipo de amor eu tenho para com Deus? Como é que eu expresso o meu amor para com Deus? Se eu não amo a sua lei, se eu não tenho prazer nas Escrituras Sagradas, como é que eu expresso esse amor para com Deus? Como é que o mundo pode saber que eu amo a Deus se eu não vivo de acordo com a lei de Deus? Dizer, Senhor, eu te amo, todo mundo fala, isso é muito comum nos cultos onde você tem aquele momento de adoração, as pessoas se emocionam, choram, eu te amo, Senhor, mas não conseguem praticar a lei do Senhor, não vivem de acordo com as Escrituras Sagradas. Qual é o amor relacionado a isso? Aquele que me ama, diz o Senhor Jesus, guarda os meus mandamentos. Aquele que me ama faz a vontade do Senhor. Isso vai nos levar para o último ponto e a última aplicação. A verdade que Deus deu a você, a verdade que você vive nesse mundo que odeia Deus, vai também odiar você, vai levar você a ser odiado. Porque você não é maior que o seu mestre. Se o seu mestre passou por isso quando esteve no mundo e ele sofreu por causa da verdade, você também vai sofrer por causa da verdade. Agora, jubile, se alegre, se por causa da verdade você sofre. Porque você é filho de Deus. Se é porque você faz aquilo que é a vontade de Deus. Esse é o grande ponto. E poder dizer, como a história de José, no capítulo 39, inicia e termina a narrativa, dizendo, o Senhor estava com ele.
o Senhor estava com ele. Quando ele foi prendido, quando ele foi colocado na casa de Potifar, quando ele se tornou quando ele se tornou mordomo da casa de Potifar, o Senhor estava com ele. Quando tudo estava indo muito bem, mas o texto diz também, o Senhor estava com ele. Quando ele fugiu do adultério e foi preso, o Senhor estava com ele. Quando nós estamos com o Senhor, nós fazemos a vontade do Senhor. E talvez você, que não conhece a Cristo ainda como seu Salvador, entenda isso nessa manhã. José libertou o povo da fome por 7 anos. Se você comer pão e beber o vinho, se você tomar o sangue, se você comer a carne de Cristo, como diz João, você não terá mais fome nem sede. Não é por 7 anos, não. É por toda a eternidade. Ele não vai matar a tua fome por um período de tempo, não. É por toda a eternidade. A mulher samaritana, quando ouviu Jesus pedir água para ela, me dê água, ele disse, e ela se maravilhou dele falar com ela, e ele disse para ela, se você soubesse quem está lhe pedindo água, você pediria água a mim, e eu lhe daria água. Se você beber da água que eu lhe der, jorrará água viva por toda a eternidade, água para sempre. Você nunca mais terá sede. Você nunca mais terá sede. Se você comer e beber daquilo que Cristo tem para dar. José matou a fome do povo por um período de tempo. Cristo por toda a eternidade. Por isso é importante, você que não conhece a Cristo, você que tem fome e sede, mas não tem condições de salvar a si mesmo, vem aquele que tem poder para fazer. E ele diz, coma e beba, sem dinheiro e sem preço, para que você possa encontrar a salvação. Vamos orar. Deus Santo e bendito, nós te agradecemos por tua palavra nessa manhã. Te pedimos mais uma vez que o Senhor possa aplicá-la à nossa alma, nos fazendo viver de conformidade com a tua palavra. Traz salvação no nosso meio. Redime os que são teus, ó Deus. Trazendo o entendimento pleno da necessidade de Cristo em suas vidas. Te pedimos isso, ó Deus. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Senhor. Coloquemos-nos em pé, irmãos. Mais uma vez, nós vamos cantar o hino de número